Boa noite, meus queridos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Muita satisfação estarmos novamente nos reunindo nesta sexta-feira, sextou do discipulado. Nós estamos estudando aí o módulo dedicados à palavra, discípulos dedicados à palavra. Hoje nós tivemos uma pequena alteração, né? Estamos começando um pouquinho mais tarde, às 9 horas. Na sexta-feira é um horário, creio eu, que é melhor esse horário das 9 horas, porque você já chegou em casa, você já jantou, já está mais tranquilo. E eu gostaria que você colocasse um comentário aí. Qual horário que você acha melhor para esses nossos 8 encontros de sexta-feira? Às 7h30 mesmo da noite ou às 9 horas? Porque aqui você me ajuda a construir esse espaço, porque eu estou dividindo com vocês este momento de discipulados. E nós já vimos no encontro passado que o discipulado, ele não é uma classe de estudo, ele não é uma parte da sua vida cristã que você passou e não passa mais. O discipulado, ele é vivência, né? Ele precisa estar ali todos os dias, nós precisamos estar caminhando todos os dias aprendendo mais do discipulado. Nós vimos que o discipulado é sermos seguidores de Cristo, discípulo, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre. Aqui na nossa igreja, Igreja Batista Salvos pela Graça, hoje eu estou aqui na igreja, nós estamos estudando aos domingos esta revista aqui. Muitos de vocês já conhecem, né? O nome dela é Maturidade Cristã, ela é de missões nacionais. E muitas vezes você pode pensar, mas eu já tenho um certo tempo da igreja, essa revista fala de maturidade. Quando nós abrimos e vemos os estudos, todos os estudos delas estão relacionados com o discípulo. O discípulo e o estudo da palavra, o discípulo e a oração, o discípulo e a vontade de Deus, e por aí vai, 13 estudos. Se você não conhece, é uma revista riquíssima que eu indico a você, que é a Bíblia Sagrada. Juntamente com este material, com certeza vai te dar uma base da palavra muito sólida. Pode ter certeza que você vai avançar muito no seu caminho do discipulado, que sabemos que é um caminho. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser seguidores de Cristo. Estou usando aqui também como ferramenta esta revista, né, que é a Bíblia de Estudo do Discipulado. A versão dela é a Nova Almeida Atualizada. Também temos 8 cursos com 8 módulos e cada módulo com 8 estudos. Nós estamos estudando o módulo que fala do discipulado. O estudo é sobre discípulos dedicados à palavra. E hoje nós vamos falar sobre discípulos que famintos e sedentos pela palavra. No nosso encontro de sexta-feira passada, nós vimos como nos tornarmos homens e mulheres da palavra. Meditamos aí no Salmo 1, do verso 1 ao 3, né? Se você perdeu este encontro, você pode voltar aí, né? Você que está na minha página do Instagram, você pode voltar aí nos stories, nas publicações, que você vai ver o nosso vídeo aí no IGTV. E você também pode ir lá acessar o meu canal, Pastor André Batista, no YouTube também, que está lá também o nosso vídeo do nosso encontro de terça-feira passada, ok? Nós estudamos como se tornar homens e mulheres da palavra. E hoje nós vamos para o segundo estudo dessa série de 8 estudos, que é discípulos dedicados a palavra, famintos e sedentos por esta palavra. Nós vamos estar meditando hoje em 2 textos bíblicos. O primeiro está em Mateus, capítulo 4, verso de número 4. Eu gostaria de convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia para lermos juntos esse texto. Mateus, capítulo 4, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. Esse texto ele é muito conhecido, ele está ali num contexto de Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, logo após o seu batismo, e depois desse batismo ele é levado ao deserto, mas ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E o interessante desta palavra é quando Jesus responde a Satanás desse jeito, ele diz, primeira coisa que Jesus respondeu a Satanás, está escrito. Aonde que está escrito? Na palavra dele, na palavra do próprio Deus, algo que já estava ali. Vamos abrir o nosso segundo texto, que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, o verso de 1 ao 5. Deuteronômio 8, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão, atenção aí, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Olha que palavra maravilhosa. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por este momento, Senhor Deus. Ao findar este dia, Pai, nós podemos ter essa oportunidade de aprender mais sobre os teus ensinamentos, Senhor. Continua conosco, Pai amado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos sendo seus seguidores e podemos aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, esse texto lá de Deuteronômio, capítulo número 8, fala a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Disciplina é algo que você precisa ter para atingir um alvo. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que vai conseguir chegar aos seus objetivos. Quando nós voltamos lá ao texto, nosso primeiro texto de Mateus 4, verso de número 4, Jesus ele está mostrando a Satanás que ele conhece a palavra de Deus, que ele estuda a palavra de Deus, que ele tem esse conhecimento. Por isso que nós falamos de famintos e sedentos, e aqui está falando de pão. O pão nós sabemos que alimenta. E quando Jesus diz aqui que está escrito, ele está se referindo a esse texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, ali no verso de número 3, onde ele cita. Muitas vezes nas nossas tentações, nas nossas vidas, nós precisamos e nós temos como discípulos de Jesus Cristo, como discípulos de Deus, sermos orientados por esta palavra, porque esta palavra ela existe para isso. Ela existe para nos orientar. E nós temos que ter esse prazer de buscar esta palavra como um alimento. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Tomamos um café da manhã, almoçamos, lanchamos, jantamos. E da mesma forma esta palavra ela tem que servir como alimento. Nós estamos estudando, como eu mostrei para vocês aqui, a revista Maturidade Cristã. Nós estamos aí no primeiro estudo que fala sobre o discípulo e o estudo da Bíblia. E não é aquele estudo que você pega e lê esse versículo aqui, mas não busca aprofundar o que é esse alimento. Muitas vezes nós estamos nos degladiando pelo que nós vamos comer, o que vai ser amanhã, o que eu vou vestir.
A palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem. No texto de Deuteronômio, nós vimos que as roupas deles não se gastaram, os calçados. Isso mostra o cuidado de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos mergulhar nesta palavra, nós precisamos cada vez buscar mais o entendimento do Senhor. Não é uma tarefa fácil. Se você quer ser um discípulo, você provavelmente, com certeza, eu lhe digo esta noite, você vai precisar de um discipulador, alguém que esteja te orientando, alguém que esteja caminhando junto de você. Esse espaço que nós estamos abrindo aqui pelo Instagram é apenas um apontamento, é apenas para mostrar que nós precisamos sim, realmente, cada vez mais estarmos juntos e meditando na palavra do Senhor. Você tem aí o seu pastor, você tem alguém que te oriente. Se você não tiver, nós estamos à disposição para lhe ajudar nesta caminhada cristã. E hoje nós queremos meditar neste título, Famintos e Sedentos pela Palavra. E como de praxe, nós temos 5 perguntas. Você que está acompanhando aí, você vai anotar, ou se você não está com um caderno, com alguma coisa neste momento, depois você vai voltar a este vídeo e vai meditar nessas palavras que nós vamos debater agora a partir deste momento. A nossa primeira pergunta é: descreva alguém que você conhece que é faminto e sedento por qualquer coisa. Descreva, lembre de alguém que tem aquela força de vontade. Quando fala assim, determinada coisa você precisa alcançar e a pessoa vai até o fim. Uma pessoa que você vê que tem garra. Descreva alguém que você conhece, que é faminto e sedento por qualquer coisa. Não necessariamente pela leitura da palavra, pode ser qualquer coisa. Tem pessoas que são muito competitivas, não querem perder. Então, elas são sedentas, são famintas, elas buscam ali o seu objetivo. Uma segunda pergunta é: você demonstra que acredita no que Jesus declara para Satanás em Mateus 4, versículo 4? Você demonstra que acredita? Você demonstra que acredita que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer aquele texto bíblico que diz que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus. O Senhor, Ele tem que ser o nosso primeiro amor. O Senhor, Ele tem que ser aquele que é adorado acima de tudo. O Senhor tem que ser o primeiro em tudo em nossas vidas. O Senhor tem que ser o nosso amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino. O que é buscar o reino? É buscar o Senhor. Busca o Senhor, porque é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de nós. Busque ao Senhor, que as demais coisas, o Senhor está cuidando de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Nós precisamos crer nisso. Então, quando nós perguntamos, você demonstra que acredita? Nós precisamos manter a confiança em Deus, de que Ele está cuidando de nós. Por que você demonstra ou por que você não demonstra? É algo particular que você vai meditar. O intuito nosso desses estudos é que você medite, que você pense, raciocine, anote, para que você tenha um crescimento espiritual, para que você tenha um desenvolvimento da sua maturidade cristã. A terceira pergunta, ela fala de Deuteronômio, capítulo 8, verso de 1 ao 5. E ele te traz uma pergunta também: com qual frase de Deuteronômio 8, do 1 ao 5, você mais se identifica? Qual dessa frase que nós lemos que você mais se identifica? Ele começa falando que você tem que ter cuidado de obedecer toda a lei que Ele te ordena. Mas para que obedecer essa lei? Ele diz aqui no verso 1, para que você viva, para que você multiplique-se e tome posse da terra que o Senhor prometeu. Eu gosto muito desse primeiro texto, de tomar posse da terra que o Senhor nos prometeu. E como que nós vamos tomar posse desta terra?
obedecendo ao Senhor. Mas tem mais textos, você pode ir ler Deuteronômio 8, capítulo 8, do verso 1 ao 5. Outro verso muito lindo, o verso de número 5, né? Saibam, pois, em seu coração, no seu íntimo, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, também nos disciplina. Disciplina é ensinamento, irmãos. Disciplina não é castigo. Disciplina é ensinamento. Com relação ainda a esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, quais as ações de Deus nesta passagem de Deuteronômio? Quais as ações? O que Deus faz nesta passagem? Ele cuida, Ele disciplina, Ele nos mostra o que nós temos que obedecer. Que outras coisas Deus está te demonstrando nesse texto? Isso é para você realmente se dedicar à palavra. Eu não vou ficar respondendo aqui não, tá? Isso é para te incentivar a ler o texto. Depois você pode entrar em contato comigo. O e-mail é o mesmo e-mail aí do nosso canal, né? prandrebatista@gmail.com. Você pode estar mandando aí o seu feedback, a sua pergunta. Pode estar colocando nos comentários, tanto aqui no Instagram, como também lá na página nossa lá do YouTube também. Quais ações de Deus? E as ações que Ele espera de nós? Deus, Ele faz a sua parte. E nós precisamos fazer as nossas. Ou nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele está fazendo a parte dele. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? E a última pergunta é: como você poderia aumentar sua fome e sede pela palavra esta semana que vai passar? Como você poderia aumentar sua fome e sede pela palavra esta semana? Como você pode aumentar a sua fome, a sua sede por esta palavra? O perfil de um homem ou mulher da palavra. Veja a seguir um perfil de alguém que realmente é uma pessoa da palavra. Coloque um visto na frente de cada característica que você sente ser indispensável para este perfil. Eu vou falar aqui algumas partes desse perfil e você na sua mente vai colocar: opa, isso aqui eu faço, opa, isso aqui preciso melhorar, isso aqui não faço. E faça essa análise. Primeiro, você tem fome e sede da palavra? Você busca essa palavra todos os dias? Você ouve Deus regularmente por meio da palavra? Você tem entendimento de como estudar a Bíblia, de como estudar a palavra, sabendo fazer uma distinção entre as suas próprias observações e interpretações? Porque muitas vezes nós lemos essa palavra e não queremos interpretar realmente da forma que ela é, nós queremos interpretá-la da forma do que eu acho que é, ou como eu quero que seja. Um outro questionamento: você vive com integridade a palavra? Você fala a palavra de Deus de forma apropriada, natural, com regularidade? Você inclui nas suas conversas cotidianas perspectivas bíblicas? No seu ambiente de trabalho, na sua escola, no bairro onde você mora, na sua vizinhança? Ou você só fala de Deus quando está na igreja? As suas conversas são conversas que envolvem Cristo? Memoriza e medita na palavra, permitindo que elas se aprofundem em seu coração? Antigamente nós tínhamos uma prática, eu lembro disso aí na minha caminhada cristã, que tinha principalmente o culto de meio de semana, que tinha lá momentos dos versículos decorados e você tinha que falar alguns versículos. E isso era interessante, porque você já vinha de casa e falava: hoje a nossa líder vai perguntar, então eu preciso saber. E dependendo do versículo eu falava: não, então agora fale outro. O versículo e aonde ele está. Livro
capítulo e o versículo. Você ainda sabe alguns versículos de cabeça? Isso mostra que você tem buscado a palavra. Ter autoridade no Espírito, sabendo como usar a palavra com poder, sem abusar, machucar ou impor legalismo. Isso é muito importante, meus irmãos. Autoridade do Espírito Santo para usarmos esta palavra com poder. A palavra de Deus, ela não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra que nos dá poder. Através de nós, como instrumentos, usando esta palavra, nós temos o poder de alcançar vidas para o Senhor. Mas sabemos também que esse órgão, a língua, ele também tem um poder enorme de destruição. Nós estamos sabendo usar essa palavra sem abusar, sem machucar as pessoas ou impor legalismos, um peso maior do que a pessoa pode carregar. E o último questionamento desta noite: você capacita outras pessoas na palavra? Você sabe como ajudar as pessoas a ouvir a palavra de Deus? Você sabe a ouvir o próprio Deus através da palavra no contexto que ela está aplicada? Por exemplo, esse texto que diz que nem só de pão viverá o homem, ou o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa cada vez mais estar buscando a palavra de Deus. Ela está aqui, escrita, não apenas para você ler, mas ela foi escrita para você ouvir, para você ler, compreender, meditar e praticar. Os textos de hoje foram Mateus capítulo 4, verso de número 4, Deuteronômio capítulo 8, verso do 1 ao 5. E eu trago para vocês o estudo opcional de mais alguns textos que você também pode estar meditando aí no decorrer da semana para te enriquecer com esse título de discípulos dedicados à palavra, famintos e sedentos. São eles o Salmo 42, do verso 1 ao 2, Mateus capítulo 4, e você estende mais, não só o verso 4, você vai do 1 ao 11, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 13, e também o verso de número 17. Essas são sugestões para a leitura dessa semana devocional, para o seu estudo deste momento do nosso sextou do discipulado. O nosso próximo estudo, na próxima sexta-feira, vai estar lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 16 ao 17, e que você possa realmente ser um discípulo faminto, sedento pela palavra de Deus. O nosso próximo estudo vai ser estudando a palavra com resultados. Aguardo você na próxima sexta-feira. Até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique com Deus, um abraço.